Olá, bom dia, meus amores. Hoje, em nossa disciplina de língua portuguesa, nós iremos estudar o nosso momento da ortografia. Gente, esse conteúdo, tá? Fica no caderno 4, tá? Iniciando aqui, o caderno 4 com a disciplina de língua portuguesa, página 12, certo? Registrem a data de hoje, dia 23/11/2020. Não só aqui, como também tem que estar registrando na agenda de vocês, tá certo? E o nosso momento da ortografia hoje nós iremos estudar o uso do senão junto e senão separado, uso de afim separado e afim junto, certo? É um conteúdo fácil, é só prestar atenção na questão da substituição, certo? Para a gente poder adequar cada ortografia dessa, certo? Veja, algumas palavras e expressões em língua portuguesa geram dúvidas, realmente, né? Língua portuguesa é muito difícil de se falar, certo? Na hora de ser escritas, porque tem grafia parecida e pronúncia igual. Justamente, tem palavras que têm a grafia parecida, mas tem um sentido, diferente, né? Como ele coloca aqui, pronúncia também igual ou diferente, tá, gente? É o caso dos termos senão junto e senão separado, afim separado e afim junto, certo? Releia estes versos do poema Hora da Brincadeira, estudado no início da unidade, e depois responda a pergunta, certo? Ou seja, as perguntas que tem aqui. Não se pode levar tudo ao pé da letra, senão acaba dando a maior treta. O vocábulo, se não, nesses versos pode ser substituído por caso não ou por do contrário. O que vocês acham, tá? Aqui são só as perguntas. Chego já já lá onde eu quero chegar. Se o contexto fosse se não separado, levar tudo de uma forma mais tranquila, acabará dando treta. A expressão destacada poderia ser substituída por caso não ou por do contrário. O que vocês acham? Vamos lá. Então, aqui vem o foco, o objetivo principal. Com base nessas análises, podemos concluir o seguinte, certo? Se não, veja, gente, se não, grifem aí, tá? Que é importante, certo? Se não, junto, é usado quando for possível substituir por do contrário, de outro modo, caso contrário, a não ser. Então, vocês têm que memorizar essas palavras que podem ser substituído por senão, gente. Porque toda frase que você for completar, por exemplo, uma lacuna, você vai ter que testar aqui, ó, na sua cabecinha, se o se não pode ser substituído por contrário, de outro modo, caso contrário, a não ser. Não se preocupe que eu não irei fugir daqui do livro de vocês, certo? Então, memorize, compreenda aí a questão da substituição do senão junto, certo? Vem outro exemplo aqui, ó. Leia aquele livro, se não, do contrário, de outro modo, caso contrário, a não ser, você perderá uma grande oportunidade. Veja que ele colocou aqui, ó, caso contrário, tá? Você vai adequar a colocação que vai ter coerência, certo? Vai ter coerência você substituindo se não, certo? Aqui ele colocou caso contrário. Leia aquele livro, caso contrário, você perderá uma grande oportunidade, certo? Então você vai ter que analisar todas essas palavrinhas para ver se segue o mesmo contexto da frase, né? A frase tem que ficar com sentido, né? Não pode ficar uma frase sem sentido. Então, por isso que você tem que entender, certo? Compreender essa questão da substituição aí, certo, gente? Já o se não separado é usado quando for possível trocá-lo por, veja, caso não, dando a ideia de que? De condição. Vamos para o exemplo que fica mais fácil de vocês compreender aqui na página 13, certo? Se não estiver muito caro, certo? Se não estiver muito caro, comprarei aquele livro de presente para você. Se não, caso não, certo? Ele substituiu por caso não.
ele está dando aqui o que? Uma ideia de condição, né? Estiver muito caro, porque caso não, né? Uma condição. Se o livro estiver muito caro, certo? Comprarei aquele livro de presente para você. Certo, gente? É muito fácil de entender. O se não separado é mais fácil por conta que é só uma colocação que ele traz e também você já sabe que quando ele coloca uma ideia de condição, você já sabe que será o se não separado, certo? A mesma atenção deve ser dada aos termos afim separado e afim junto. É sempre a questão da substituição, gente, tá? Que apresentam significados diferentes, tá? E deve ser usados em situações distintas, claro, né? Se ele está aqui trazendo os dois exemplos, então a gente com certeza nós já sabemos, né, que será usado em situações distintas, ou seja, situações diferentes, né? Observe, ok? Afim separado faz parte da locução a fim de, que significa para. Veja a colocação que ele está fazendo aqui. Com o propósito de, com o intuito de. Essa expressão indica finalidade, tá? Finalidade, grifem isso daí, que aqui é o objetivo principal, tá? Indica finalidade, objetivo principal, certo? Todos leram o livro a fim de, tá? A fim de ir bem na prova. Aqui, gente, finalidade, tá? Então, é bem fácil também de compreender, ok? Já o afim junto, por outro lado, é um adjetivo, tá? E significa igual, semelhante, parecido. Veja como é importante também aqui a questão do afim junto. Por outro lado, é um adjetivo e significa igual, semelhante, parecido. Nossas ideias sobre o livro eram afins, iguais, semelhantes, né? Por isso nos entendemos. Já que ele colocou iguais, tá, gente? Só que eu tô colocando as palavras para quê? Para ver qual se adequa melhor, tá? Porque nós temos que ver a questão do contexto da frase, né? Tem que ficar com sentido, certo? Então, aqui nesse caso, ele colocou: nossas ideias sobre o livro eram iguais, por isso nos entendemos, tá? Muito bom aí, gente, esse conteúdo, muito bom mesmo, certo? Tem o jogo rápido, certo? Que é para vocês realizarem, para que logo mais nós possamos estar fazendo a correção, tá certo? Vocês irão completar as lacunas, né? Aqui já vem avisando afim, se não, já vem aqui, né? Dando exemplos para que vocês possam compreender afins em afins, tá vendo? Se não e se não, certo? Então se atentem aí e preste atenção aqui nas colocações que se foram feitas, tá, gente? Esse conteúdo aqui, nesse momento da ortografia, tá? Fica aqui na página 12 e página 13. Gente, só que eu quero também dar outro conteúdo, tá? Sobre pronomes demonstrativos, certo? Que fica aqui na página 14, certo? Registrem também aqui a data de hoje, certo? Dia 20, tá? Do 11. Por quê, gente? Porque são conteúdos simples e fácil de nós entendermos, tá? Por isso que eu quero dar os dois juntos, certo? Pronomes demonstrativos, certo? Não irei focar no poema, tá? Nós vamos lá por objetivo principal, que eu sempre falo, certo? Vamos ler isso aqui para a gente poder entender, tá? Eu quero chegar lá onde eu quero chegar, certo? Você teve dúvida ao usar o termo isso, pensando que o correto seria isto, tá? Se você respondeu que sim, não se preocupe, pois essa não é uma questão simples. O termo destacado no poema é um pronome demonstrativo. Vocês irão entender quais são esses exemplos de pronome demonstrativo. Por isso que eu não achei
carregado demais, né? Sobrecarregado demais, dá os dois conteúdos juntos. Por quê? Porque aqui você vai ter que memorizar os pronomes demonstrativos também, que são bem fáceis, tá, gente? Eu não faço nada que venha prejudicar vocês. Lembrem disso, tá? Sempre no intuito para o melhor para vocês, certo? Veja, o pronome demonstrativo é aquele que situa pessoas, tá? Ou coisas. Veja, em relação às três pessoas do discurso. E quais são essas três pessoas? Quem são essas três pessoas, gente? Essa localização pode ser dada no tempo, no espaço e no próprio texto, tá, gente? Veja lá, observa o quadro a seguir com os pronomes demonstrativos. Veja, primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Não esqueça, primeira, segunda e terceira pessoa. Aqui ele trouxe, gente, o masculino, ele trouxe tanto no singular como no plural, tá? E também trouxe feminino no singular e no plural, e as invariáveis aí que são essas daqui, isto, isso e aquilo. Veja, você tem que compreender, tá? A primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, como também a primeira do plural, a segunda e a terceira, e assim por diante. Veja, no singular, primeira, este, plural, estes, segunda pessoa, esse, esses, aquele, aqueles, tá, gente? Bem fácil também, tá? Já o feminino, esta, estas, essa, essas, aquela e aquelas. Invariáveis, tá, gente? Também memorize isto, isso e aquilo. Gente, esses aqui são os pronomes demonstrativos, certo? Então, por favor, memorizem. Anotem no caderno, tá? Para não esquecer, é importante, certo? Vamos lá. Afinal, como sabemos qual pronome demonstrativo usar? Observe com atenção as indicações a seguir. As formas de primeira pessoa, este, esta, estas e isto devem ser usadas em referência a seres. Veja, em referência a seres ou objetos que se encontram perto de você, perto de quem fala, tá? Este, esta, tá? É fácil. Veja, este bilhete está perto de você, certo? Que está aqui comigo e de sua mãe, tá? Eu disse este perto de você para que você possa entender. Veja que é a mesma colocação que ele faz lá, ó. Este bilhete, ou seja, este celular está perto de mim, tá? Ele está aqui perto. Então, as formas da primeira pessoa, gente, aí, ó, tá? Se dá, tá? A essa referência aí, a seres ou objetos que se encontram perto de quem fala, tá certo? A mesma coisa, ó, esta rua de casa é muito movimentada. Esta rua aqui, em frente aqui, né? A rua, tá? Onde eu moro, tá? É muito movimentada, certo? Aqui é referência ao lugar em que o falante está. Aqui, exemplo, aqui em referência ao momento presente. Este ano quero muita paz em meu bairro. Para antecipar o que ainda será dito no texto. Exemplo, minha vontade é esta, gente, agora, tá? Que você tenha uma infância muito feliz. É muito fácil de se entender, tá certo? As formas de segunda pessoa, esse, esses, essa. Vocês têm que memorizar isso, essa diferença, tá, gente? Aqui, ó. Em referência a seres, objetos que se encontram perto de quem fala. Ou seja, as formas também, tá? Aqui. Perdão. As formas da primeira pessoa. Este, esta, estas e isto se dá perto de quem fala, certo? Esse, esses, essas e isso devem ser usadas em referência a seres ou objetos que se encontram longe. Só isso. Longe de quem fala e perto de quem ouve. Veja, esse caderno que está com você é novo? Esse caderno que está com você é novo? Em referência ao lugar, essa sua mesa está muito organizada? Essa sua mesa está muito organizada, é uma afirmação,
tá? Vamos lá. Em relação ao tempo passado, ao tempo futuro relativamente próximo. Veja, estamos em março. O mês de fevereiro, esse sim passou rápido, tá, gente? Estamos em março. O mês de abril, esse sim está muito próximo. Para retornar a algo que já foi dito no texto, vejamos. Que você tenha uma infância feliz. Essa é a minha vontade. As formas de terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, devem ser usadas em referência a seres ou objetos que se encontram longe do falante e do ouvinte, tá? Veja aí a diferença, né, entre a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Tá? Aquele livro de poemas de Cláudio Tebas está na biblioteca. Bem fácil, né, também, gente, de compreender. Em referência a um tempo passado distante. Esse aqui é outra referência, tá? Os anos 2000 foram muito interessantes para o mercado literário. Aqueles foram bons tempos, tá, gente? Veja aí. É fácil de se compreender, mas para se compreender, você tem que ler com atenção, tá? Dentro da explicação que eu estou dando, leia o seu material, compreenda, certo? Anote as dúvidas se tenha ficado alguma, tá? Para que a gente possa debater em nossa videoconferência, certo? É isso que eu peço sempre, tá? Não fique com dúvidas, anote, tá? Se você não entendeu, anote as dúvidas para que logo mais nós possamos estar debatendo, certo? Vocês sabem que eu gosto de debater, gosto de perguntar, certo? E também gosto de sanar todas as dúvidas que tenham ficado, tá certo, gente? Então, esses foram os nossos 2 conteúdos que nós estudamos hoje, tá? Pronomes demonstrativos, tá? E o uso, né, de se não junto e se não separado, o uso de afim separado e afim junto, que é fácil se compreender, tá? Por isso que eu quis dar os 2 conteúdos, certo? Para vocês nessa mesma aula, certo, gente? Também vocês irão realizar esse jogo rápido aqui na página 16, tá? Página 17, certo? Aqui, ó, página 17, certo? E também, gente, vão marcando aí, tá? As páginas. Página 17, o poema nós já fizemos, certo? Já fizemos o poema. Aqui é o trabalho de redação que vocês vão apresentar na próxima aula de redação. E também uso que aprendeu, vocês irão realizar essas atividades aqui, certo? Deixa eu te olhar a página 21, 22, certo? 23, 24 e aqui encerrando, página 25, tá? Iremos ficar aqui na página 25. Gente, não precisa ficarem nervosos, certo? Respondo as atividades com calma, não precisa ter pressa. Se não der tempo a gente corrige na próxima aula. Eu quero que vocês entendam e respondam com calma, tá? Não precisa ter pressa, não precisa se afobarem, tá? Em realizar as atividades, não. Leia com atenção o que está se pedindo nos enunciados, né? Para que você responda corretamente, tá bom? Veja a questão das lacunas, né? Do complete aí, tá? Não precisa ter pressa para responder as atividades. Na maioria das vezes, vocês erram por conta da pressa, tá? E pressa não é bom, gente, certo? Façam com atenção as atividades, tá certo? Então, foram essas atividades, tá? Se for olhar assim, também não são tantas atividades, mas respondendo com calma, com paciência, certo? Tudo dá certo, tá certo? Então, faça isso que eu pedi, anotem aí, tá, as dúvidas para que logo mais nós possamos, na verdade, tá tirando as dúvidas, debatendo aí sobre esses conteúdos que foram dados hoje, tá certo? Beijos e até já na nossa videoconferência.